Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, quinta-feira, 3 de novembro, o tema que iremos tratar é o significado da cruz. A cruz, na verdade, ela tem muitas aplicações do que Cristo realizou. E o autor da lição aqui de hoje, ele nos dá de forma implícita, pelo menos até então, foi o que eu cheguei a alcançar. Você pode ter uma percepção diferenciada em relação ao que ele traz sobre o significado da cruz, mas eu vi aqui de forma implícita a salvação em 3 pontos, e eu vou aqui salientar para vocês. Um que me chama a atenção é o que o autor descreve sobre a sabedoria de Deus e ele fala da loucura. Observe que são duas coisas contrárias, porque a loucura aqui quer dizer idiotice, significa insensatez ou falta de discernimento, o que na verdade é um contraponto ou uma contradição referente à sabedoria. Esse texto aqui, irmãos, que o autor citou, de 1 Coríntios capítulo 1 e o verso 18 a 24, eu encontrei aqui no verso 18, olha, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Eu estou lendo na versão King James. Porém, para nós que estamos sendo salvos, observe aqui a salvação no tempo presente, né? Estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Mais adiante, no verso 23, ele fala assim, ó, nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mais uma vez a expressão aqui encontrada como loucura. Isso, na verdade, nos faz entender o seguinte: deixar, e aqui eu quero respeitar todos os meus inscritos, né? Deixar de levar em consideração o que Cristo fez na cruz, irmãos, é perder o seu significado e se tornar como um insensato. E aqui o autor chega a descrever como uma pessoa sem noção, uma pessoa idiota, ou posso até dizer, num termo hebraico, um Nabal. Nabal significa tolo, né? Uma pessoa sem juízo, uma pessoa sem noção do que está fazendo. O que Cristo fez, irmãos, esse verso aqui fala que nós estamos sendo salvos, está no presente. Lembre-se do texto de Efésios 2, verso 8, quando fala assim, pela graça sois salvos mediante a fé. Então, a salvação ali, ela foi no passado, ou seja, Cristo realizou essa salvação no passado. Tem um texto que eu separei aqui, que eu achei interessante também, que se encontra na carta de Paulo aos Coríntios. Na segunda carta, capítulo 1, e o verso 9 e 10. Olha só o verso 10 que diz assim, ó, ele nos livrou, está no passado, e seguirá nos livrando de tão horrível perigo da morte. E nele que depositamos toda a nossa fé, que continuará a nos livrar, ou seja, um ato presente e continuará realizando também no futuro, para nos assegurar. E aqui a gente vê 3 pontos que eu gostaria de salientar para vocês, o significado da cruz. A cruz, ela nos livrou da condenação do pecado, isso nos faz Cristo, pela sua misericórdia e pela sua bondade, nos tornar justos, não pelo que nós fazemos, mas pelo que ele fez. E ao aceitar esse sacrifício salvífico, nós somos justificados. Então, a salvação, nessa primeira etapa, ela foi no passado, nos trouxe justificação. Quando chega no presente, e essa justificação, quero deixar bem claro, é a isenção da condenação da morte eterna. E aqui o autor até chegou a dizer, ele morreu, eu falei para vocês nos vídeos anteriores, ele morreu a segunda morte, para que todos que o aceitarem nunca tenham que experimentar por si mesmo. Ou seja, a morte que Cristo nos concedeu na cruz foi uma morte para nos isentar da morte eterna. Voltando aqui à questão das etapas, agora a questão de estamos sendo salvos. Esse processo, irmãos, de ser salvos pelo que Cristo fez na cruz, todas as vezes que eu aceito o que o Cristo fez por mim na cruz, atualmente, eu estou sendo salvo. E o autor aqui, é por isso que eu falei para vocês de forma implícita, quando ele chega a descrever assim, ó, a justiça, sobre o significado da cruz, há vários aspectos importantes. Ele colocou, primeiro, a revelação suprema da justiça. Lembra que eu falei para vocês? Somos justificados. Em seguida, ele fala do amor de Deus pelos pecadores. Após ele fala assim, ó, a cruz é a grande fonte para poder quebrar as cadeias do pecado. E esse quebrar é o outro processo que também envolve santificação. Todas as vezes, irmãos, que eu e você aceitamos o que Cristo fez na cruz, nós nos renunciamos a nós mesmos. Como Cristo disse, né? Ninguém pode ser meu discípulo se não renegar a si próprio. Então, diante de uma situação
onde você está desejoso de satisfazer o pecado ou a sua vontade, que isso quebra. A santificação tem um poder, irmãos, de quebrar a influência do inimigo. Aqueles que vivem santificação em santidade não se envolvem, não se relacionam com o pecado. Logo, a cruz tem o significado de quebrar, ou a importância de quebrar a influência maléfica num processo de santificação que é através de uma comunhão contínua. Lembre-se que Paulo falou aos Hebreus, né? Seguir a paz com todos e a santificação. E o seguir ali é um processo contínuo, ou seja, um processo sem interrupção. E no final aqui, o autor chega a descrever que a cruz é o único antídoto contra a futura rebelião do universo. É claro que ele está aplicando aqui de maneira generalizada, porém a cruz de Cristo me deu a possibilidade de ser nele glorificado em sua volta. Então entramos aqui na terceira etapa da glorificação, que é o ponto crucial, ou ponto final da realização de Cristo na cruz. Voltando, primeira etapa, Cristo nos justificou da nossos pecados, então ele deu a sua vida, somos justos diante dele. Segundo, o processo da santificação, ele nos está salvando, e o autor fala aqui, para nós que estamos sendo salvos. Então, a salvação ela é um processo contínuo. E é interessante porque esse processo, irmãos, ele é ininterrupto. É um processo que nos é realizado aqui e continuará fazendo. Por isso que esse processo nunca terá fim. É claro que aqui ele terminará ou culminará na volta de Cristo. Mas o crescimento e a santificação será um processo por toda a eternidade na volta de Cristo. E para finalizar, a parte de glorificação, onde a presença do pecado será extinta para sempre. E aqui entra o significado crucial da cruz. A cruz ela nos salvou, ela nos salva e nos salvará. Por isso que hoje eu digo a vocês, não é sábio renegar o que Cristo realizou. É de fato insensato. E aqui como o autor chega a descrever, né, loucura, algo que é feito sem noção. E isso é um ponto que eu quero salientar com vocês. O ponto, irmãos, crucial é ter intimidade com a terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo. Pois é Ele que nos dá forças para quebrarmos o poder do pecado, é Ele que nos dá entusiasmo para reconhecermos que nós não temos salvação em si mesmo, mas em Cristo pelo que Ele fez. E Ele é o autor para nos deixar preparados para que na volta de Cristo sejamos de fato glorificados por aquilo que aceitamos, por aquilo que estamos aceitando, uma renegação, e por aquilo que iremos continuar a aceitá-lo para sempre, ou seja, aceitaremos para sempre, passado, presente e futuro. Esse é o significado da cruz, e que esse significado inunde o seu coração e lhe faça cada dia mais convertidos ao Senhor. Assim como eu preciso me converter, que todos nós nos convertamos cada dia, irmãos, porque somos assediados pelo pecado todos os dias, mas em Cristo Jesus e pela realização dele na cruz, somos livrados de tão grande condenação e nele somos mais que vencedores. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela tua mensagem e o significado da cruz que o Senhor nos concedeu. E nós possamos estar dispostos a aceitá-lo a cada dia. Nós aceitamos, Senhor, quando Cristo morreu aqui, tipificando, na verdade, manifestando aquilo que foi tipificado pelos cordeiros que eram mortos diariamente. E agora, a morte de Cristo nos assegurou de tão grande condenação. Obrigado, querido Pai, por ter dado o teu Filho por isso, para nos salvar. E queremos te pedir que tão somente essa aceitação seja todos os dias. Dá-nos a tua paz, o teu perdão, e obrigado pela dádiva do Senhor para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Obrigado a você que se inscreveu em nosso canal. Peço que vocês continuem se inscrevendo, mandando o vídeo para outras pessoas, que tem muitos que compartilham. Deus seja louvado por isso. E que essa mensagem da salvação seja inundada, não só no nosso coração, mas que possamos espalhar para o mundo ou no mundo todo que precisa ouvir a palavra de Deus que nos faz sábios para a salvação. Deus abençoe você. Até o próximo estudo. Até logo.